como que a gente transforma o uso da ferramenta ou as capacidades da IA, sendo ela IA ou IA generativa, para me trazer algum resultado de negócio. Então é nessa abordagem que eu acho que a indústria entendeu agora, né, que a gente tem que sair dessa discussão abstrata e entender como é que a gente aplica. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Começa agora mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e comando o voo de hoje. Muitos varejistas já entenderam que as ferramentas de inteligência artificial são úteis para o dia a dia. Se você não faz parte desse time, eu já vou começar com uma provocação. É hora de dar os primeiros passos. Saber implementar essa tecnologia a favor do varejista tem muitos resultados importantes, seja na análise de dados, otimização de tempo e até mesmo para ajudar a criar experiências personalizadas para o cliente. No plano de voo de hoje, a gente recebe a Juliana Veloso, vice-presidente de indústrias da ThoughtWorks para a América Latina, sendo o varejo uma dessas indústrias. Juliana, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar sobre esse tema. E ainda mais para retail, que é uma das indústrias que eu gerencio aqui, que eu adoro. Tá ótimo. Bom, e a pronúncia tá certa pro nome da empresa? Como que é? Conta pra gente. A gente brinca que a gente fala que falando rápido é ThoughtWorks, né, de pensamento, mas se a gente falar muito rápido parece outro nome, então se escreve ThoughtWorks. E a gente chama de TW para os íntimos. Ah, então o plano de voo já é íntimo, a gente vai chamar de TW, então, para nossa conversa. Tá ótimo, bem-vinda mais uma vez. Bom, vamos começar já com um desafio aí para os varejistas que estão nos ouvindo. Não fujam da inteligência artificial. Juliana, eu quero aproveitar e já fazer a primeira pergunta. Vamos começar entendendo os primeiros passos para começar a trazer a inteligência artificial para os pequenos negócios. Por onde você pode dizer assim que o empreendedor, o dono do pequeno, do médio negócio, onde deve estar o primeiro olhar dele nesse sentido? Ótima pergunta, Pedro. Aqui na TW a gente trabalha com diversos tamanhos de empresa, empreendimentos. Antes de chegar em decisões práticas e como a gente usa, é importante falar um pouquinho da linha do tempo, se você me permitir. Então, em 2023 foi quando a OpenAI facilitou o acesso do ChatGPT, né, de uma versão avançada, e aí começou o hype, então as pessoas começaram a falar, e sempre aquela coisa, vai ser maravilhoso, vai ser terrível, e aí durante o ano de 2023 houveram uma série de teorias, e como isso acontece, não. O ano passado, e principalmente para quem foi na NRF esse ano, foi uma abordagem que é muito mais interessante, que é como que a gente transforma o uso da ferramenta ou as capacidades da IA, sendo ela IA ou IA generativa, para me trazer algum resultado de negócio. Então, é nessa abordagem que eu acho que a indústria entendeu agora, né, que a gente tem que sair dessa discussão abstrata e entender como é que a gente aplica. Obviamente que grandes varejistas e empresas têm aí budget para fazer, capital, uma série de ações. O que eu sugiro? Existem muitas ferramentas de IA generativa que são acessíveis para qualquer pessoa. Então, o ChatGPT é a mais famosa, mas a gente tem o Gemini, e a maioria delas, elas são para você gerar uma conversa. Então, eu converso com a ferramenta, inclusive dizendo para ela o seguinte: não gostei, quero mais formal, quero mais informal. Algumas são de texto e outras são de imagem e vídeo. Quando a gente fala de pequenos e médios varejistas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é testar. Não tem nenhum risco que você entrar lá, criar um login. A maioria delas tem um acesso não pago, né, mínimo ali, então você vai testando e usar e começar a trabalhar, porque como a ferramenta aprende com o seu feedback, ela vai aprendendo com o que você dá de retorno para ela. Então, assim, tá muito formal, ela já entende que tem que usar uma linguagem mais informal. Então, eu queria dar umas dicas que, em geral, eu dou aqui para pequenos e médios varejistas. É o seguinte: post para LinkedIn, para o X, para Instagram, para Facebook, são posts em que, em geral, a gente escreve um texto, né? O meu produto está em promoção, veja isso, veja aquilo. Esse tipo de texto, ele pode ser trabalhado dentro de uma ferramenta dessa. Então, eu abro aí um Gemini, um ChatGPT, e vou lá e coloco: olha, eu estou lançando esse produto e quero que seja uma mensagem empolgante para um público que é de uma classe social B, e que tem mais ou menos determinada idade, que gosta de sair à noite. E ele vai me dar um texto, eu vou dizendo para a ferramenta se aquele texto faz sentido ou não. Então, gostei, não gostei. E quando eu fizer da próxima vez, ele já vai ter acumulado esse conhecimento e eu posso falar: olha, lembra do texto de ontem? Agora é para outro produto.
Eu posso fazer isso com texto e eu posso fazer isso com imagem. Então, agora me gera uma imagem baseada no meu texto. Então, assim, criar um login na ferramenta e começar a usar as ferramentas para esse tipo de uso, que é ótimo, porque escala, né? Eu faço mais rápido, para mim é o primeiro passo. E aí, se eu puder adicionar uma outra aplicação interessante, dentro hoje das ferramentas em que a gente faz planilha, PowerPoint, Excel, Google Sheets, todas essas ferramentas, elas já têm uma ferramenta que vai nos falando o seguinte, vai dando sugestões do que a gente quer fazer. Então, um pequeno e médio negócio, ele precisa ali de controle, ele precisa criar, de repente, um novo processo, um fluxo, uma aprovação. Essas ferramentas já estão ali com essa capacidade de você pedir um pouco mais de ajuda, tá? E a última dica que eu dou também para começar é, se você tiver em dúvida do que você vai fazer no seu negócio, usar um chat GPT, um Gemini ou outra ferramenta similar, ela também serve para você explorar. Vou dar um exemplo. Eu estou pensando em entrar em determinado mercado, mas eu trabalho com A e quero trabalhar com B. O que eu preciso tomar cuidado? É pergunta mesmo. Aí ela vai te dar uma ideia. Então, ela vai servir quase que como um consultor ali para você, para suportar e fortalecer ou até enriquecer suas ideias. O único cuidado que a gente diz é, sempre supervisione, sempre tenha sua análise crítica, sempre responda para a ferramenta, né, dê um retorno para a ferramenta de modo a refinar. Então, eu quis ser bem pragmática aqui, falando o seguinte, né, se eu quiser fazer alguma coisa hoje, já começo a testar dessa forma. Interrompendo o seu podcast, mas é rapidinho, eu juro. É só para te fazer um convite. Quer saber como será o varejo do futuro? Conheça a Tela, uma loja montada pelo Sebrae para conectar vendedores e clientes com tudo que há de inovação. A partir de abril, no Shopping Praia de Belas, teremos um lugar para experimentar conceitos, ferramentas e tendências. A Tela une gastronomia, moda e design de marcas locais em um espaço onde o varejo se reinventa. Siga no Instagram, @TelaLoja e conheça todas as possibilidades. Tela, o varejo do futuro começa agora. Perfeito, eu acho que tem é quase que um mantra do século XXI, assim, quando a gente fala em tecnologia e para onde anda e tudo mais, e esse salto da inteligência artificial, ele traz muito disso, que é, se a tecnologia está trazendo as respostas, o que nos cabe? Fazer as perguntas certas, né? Para o empreendedor, por onde está o caminho das perguntas, já que as respostas virão da ferramenta? Por onde ele começa a entender o negócio, né? Como tu falaste, eu tenho que dizer para ele qual é o meu público, então alguma coisa eu já preciso refinar na minha pergunta para orientar esse percurso, né? O que a gente costuma dizer é, a ferramenta ela vai te dar respostas baseadas no entendimento dela, mais genérico, né? Mais geral. Então, assim, eu quero um bom texto. Bom texto para quê? Para que objetivo? Para qual público? Então, as perguntas, elas têm que estar muito relacionadas ao objetivo que você quer alcançar. Então, eu quero aumentar as minhas vendas de determinado produto no mercado que é assim, assim, assado, e que é um público que gosta muito desse tipo de linguagem. Então, as perguntas, elas vão ser muito baseadas nas especificações e especificidades do seu negócio. Então, se eu entrar lá tendo um salão, uma loja, um restaurante, eu posso fazer a mesma pergunta. Mas a resposta, né, o que é bom para o meu público? Depende. Para uma loja é uma coisa, para uma loja que está em determinado lugar é outra. Então, o entendimento sobre o seu negócio, o entendimento sobre quem é o seu cliente, o entendimento sobre a questão até emocional, né? Como é que eu trago para esse cliente algo que vai surpreender? Esse tipo de pergunta, ela depende muito do quanto você conhece do seu próprio negócio, mais do que das informações que estão disponíveis no sistema, na internet. Então, essa junção que vai ser importante como uma forma de te ajudar a impulsionar seu negócio. E um outro ponto importante. Quando você faz ali a pergunta, eu acho muito interessante que você tenha em mente o que você quer atingir, qual que é o seu objetivo. Eu quero só, por exemplo, que ele me dê uma ideia, eu quero que ele me traga um texto, eu quero aumentar as minhas vendas, então eu preciso ir discutindo. Uma coisa que acontece quando a gente começa a utilizar essas ferramentas a gente vai aprendendo também, não é só ela, tá? Então, eu faço uma pergunta, eu vi que ela não me deu a resposta que eu quero, eu tento um jeito diferente. Então, você também vai refinando a pergunta que você faz, a forma como você faz, para conseguir ajudar com a ferramenta. E eu sempre falo assim, repertório, né? Conversar com as pessoas, sair, conhecer seu negócio, testar a experiência, principalmente física, né? O varejo é muito físico também, junto com o digital. Ela vai te ajudar a construir repertório para fazer as perguntas corretas.
Juliana, e para quem tem mais pessoas trabalhando na equipe e tudo mais, é preciso investir em treinamento desse pessoal? Ou é importante também delegar para alguém capitanear esse processo, né? Definir quem vai ser o responsável dentro da empresa por evoluir nesse caminho da inteligência artificial, da tecnologia? Como que funciona melhor? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que assim, os Uhum. treinamentos eles são importantes principalmente para dizer o que a empresa ou que o negócio quer com a ferramenta. Mas a utilização e o teste, obviamente não colocando para produção ou não utilizando ainda, ele pode ser feito em paralelo. Essas ferramentas elas estão cada vez mais acessíveis, fáceis de usar. Sabe quando você começa a usar um sistema, ninguém precisa te explicar como é. Você vai aprendendo conforme você vai usando. Então, incentivar as pessoas a fazer isso, sem que isso ainda vá impactar o seu negócio, para mim é um caminho. E em paralelo começar a entender o seguinte, olha, agora que vocês já estão utilizando, vocês também podem me trazer ideias de como que a gente usa para nossa empresa. E aqui eu coloco um ponto muito importante falando de gestão, liderança, né? A gente não vai mais já há algum tempo, né? A gente acredita nisso, mas cada vez mais o líder, o gestor, ele não vai ter todas as respostas. Uhum. Mas ele vai ter que cada vez mais orquestrar e entender como ele usa o melhor de todas as pessoas que tem ali no time. Então, incentivar as pessoas assim, vão utilizar, vão testar. E depois a gente se junta e decide como é que a gente, depois que a gente entendeu como funciona, as aplicações, os casos de uso, agora vamos conversar e ver como é que isso se aplica na nossa empresa, e aí a gente faz um treinamento se a gente precisar passar isso para uma outra área, ou a gente entrar num processo de segurança, né, de governança. Então, também não dá para fazer para tudo, para todo mundo. O que a gente vai fazer que não vai prejudicar o nosso negócio? Então, eu acho que dá para fazer em paralelo, né? Enquanto a gente vai. O tempo ele vai ficar muito. Ele está cada vez mais crítico, né? A velocidade da tecnologia, a velocidade do impacto no negócio versus o quanto que eu consigo me estruturar para assimilar isso. Então, as empresas, independente do tamanho delas, elas vão ter que conseguir fazer em paralelo, experimentar e estruturar. Então, esse para mim é um processo que ele vai acontecer mais em paralelo do que primeiro um, depois o outro, ou um em detrimento do outro. Não, muito legal. E no caso do pequeno negócio, qual é a dica? É pilotar com uma campanha, com um produto, ou a saída é realmente já... a saída é entrar. O caminho é realmente já entrar no digital, na inteligência artificial, é implementar de uma forma transversal. Pedro, eu sugiro que você analise os seus processos que dependem de uma atividade repetitiva e ali você pesquisar se existe alguma ferramenta que possa fazer aquilo em escala. Então, vou dar um exemplo. A gente precisa criar campanhas para o meu Instagram e eu preciso para cada campanha criar uma. Será que eu tenho uma ferramenta de inteligência que me dá uma sugestão e ao invés de eu demorar um dia para criar 10, eu demoro 1 hora para criar 10? Então, eu analisei o que eu preciso fazer e eu descobri uma ferramenta. Um outro ponto interessante também, que eu acho que para começar pode ser feito, é olhar para a ferramenta também como uma forma de você fazer testes. Quando a gente fala, e essas palavras elas acabam ressoando bastante, assim, personalização, customização, às vezes fica difícil, tá tão lá acima, é só empresa grande que consegue fazer, que a gente perde a nossa capacidade de olhar para isso de uma forma simples. O que é, por exemplo, você customizar? É você começar a usar essas ferramentas para... Tá, ao invés de eu criar uma campanha, eu vou criar 2 campanhas. E eu vejo qual performa melhor. Porque eu vou poder fazer mais coisas em menos tempo, né? Então, assim, olha, gera uma campanha mais com uma linguagem mais formal, uma informal, com uma foto mais com flores e assim. E aí eu começo a colocar aquilo de uma forma, expor aquilo para os meus clientes, e aí eu estou usando aqui um exemplo como o Instagram, por exemplo. Então eu falo, opa, esse estilo performou melhor. Então, eu posso ir personalizando. Agora, quando for determinado momento que eu tenho mais clientes desse perfil, eu vou utilizar essa linguagem. Então, eu realmente acredito que a personalização nesse nível de pequeno e médios negócios, ele pode se aproveitar das ferramentas para esse tipo de teste, né? Então, eu vou lá e vejo se ela está alcançando o meu segmento. Eu vejo que esse tipo de perfil de cliente está engajando mais com aquela imagem, com aquilo, aquela mensagem. Se eu tiver um e-commerce, se eu já for um médio, né, eu já consigo fazer coisas até maiores, porque eu vou ter ali uma base de dados de cliente. Então, eu consigo usar a ferramenta para falar, para esse perfil de cliente, para essa base de clientes, testa essas 2 campanhas. Opa, já percebi que essa base gosta mais desse estilo. E eu vou refinando. Então, assim, você vai personalizando. Quem ainda puder começar realmente a coletar esses feedbacks,
começa a retroalimentar essa ideia de, opa, eu estou entendendo cada vez mais o meu cliente, o meu consumidor, e eu estou conseguindo customizar cada vez mais. Uhum. Acho que é uma excelente dica, sem dúvida, Juliana. Bom, além dessa agilidade, né, e como tu falaste, daqui a pouco, no tempo que eu criaria uma campanha, eu posso criar 2, 3, que outras vantagens a inteligência artificial traz para o pequeno, para o médio negócio, e pensando também nessas outras etapas, né, lá na frente, depois que eu já coletei os dados, esse tratamento dos dados, trazer mais respostas, mais insights a partir daí, onde mais tem ferramentas que dê para explorar. Essa parte, né, se você for um negócio aí que você já tem uma base de dados mais estruturada, e aí depende do seu tamanho, do seu negócio, né? Uhum. Se eu já tenho uma base de dados mais estruturada, eu consigo utilizar esse tipo de ferramenta para me gerar os chamados insights. Então, eu coloco a minha base ali na ferramenta, né? Hoje você tem ferramentas que você faz, inclusive, você joga o arquivo lá dentro, né? Você faz o upload de uma planilha Excel, você pergunta, olha, tem alguma oportunidade aqui para esse tipo de produto? Então, você vai fazendo as perguntas e ele já analisa aqueles dados e ele te dá respostas. Tem alguma oportunidade que eu não estou vendo? Se você tiver dados, por exemplo, de histórico de compra, tem alguma correlação de compra de determinado produto com outro produto que eu possa oferecer um desconto? Então, você utilizar o seu banco de dados nas ferramentas para te ajudar nas decisões de negócio. Esse também é um excelente uso. Outro uso interessante também é você começar a utilizar, ou você já utilizar para evoluir o teu plano estratégico, né? Uma empresa ou um negócio com as minhas características, quais são as opções para eu crescer mais? Eu já tentei determinada estratégia e não deu certo, ou deu certo e eu quero escalar. Faz sentido tentar determinado caminho? Eu vou ali quase entender que o ChatGPT ele serve, obviamente que supervisionado e com essa análise crítica, ele serve como esse consultor, né? Como você realmente desenvolver o seu negócio. Olha, me ajude a, por exemplo, fazer uma campanha, me ajude a, por exemplo, pensar qual é o meu propósito, me ajude a explorar novas formas de buscar captar mais clientes. Então, você vai usando a ferramenta num nível que a gente chama de estratégia mesmo do seu negócio. Um outro caso que eu acho bem bacana colocar aqui, quando você tem, por exemplo, um pequeno ou médio negócio que tem um vendedor ou um consultor que atende o cliente, né? Então, principalmente aí falando de negócios que são físicos, que depende de um atendimento. A gente fala, poxa, mas como é que eu uso se eu dependo do meu vendedor falando, né? Da Juliana falando com o Pedro e descobrindo o que o Pedro quer. Eu posso preparar esse meu vendedor consultor para falar melhor com o Pedro. Então, a inteligência artificial, ela serve o seguinte, olha, Juliana, o Pedro, ele tem essas características. O que você pode oferecer quando ele chegar na loja? Você já reparou que o comportamento dele aqui no sistema, o Pedro, ele é uma pessoa que ele é preocupado com preço? Eu vou usando o sistema para falar sobre o Pedro, para que a inteligência artificial me dê dicas de como agir quando o Pedro estiver na minha frente. Então, eu posso trabalhar para treinar meus vendedores. Eu começo a perceber, assim, eu tenho um vendedor que tem uma performance muito boa. O que será que ele faz bem? Então, esse vendedor me ajuda a olhar para o processo e me ajuda a utilizar a ferramenta como uma forma de fazer um script, não na linha de script que tenha que ser lido, mas script na linha de como é que eu treino, como é que eu replico, como é que eu crio argumentos de vendas melhores. Então, essa é uma aplicação que é super prática para qualquer tamanho de negócio. Você tem grandes empresas utilizando com uma tecnologia super robusta, mas independente do seu tamanho de negócio, você pode utilizar como uma forma de melhorar o teu discurso de vendas e a tua abordagem com o teu cliente. E isso também é uma espécie de personalização, né? Então a gente vê que a inteligência artificial ela ajuda em várias frentes do varejo, né? Então, para o empreendedor que está nos ouvindo, corre lá, bota essas inspirações em prática e começa uma nova era aí, quem sabe, né? Do seu negócio, da sua empresa. O episódio de hoje vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a Juliana pelo bate-papo. Juliana, obrigado pela tua participação, pelas belíssimas contribuições que trouxeste pra gente. Imagina, eu que agradeço e se eu puder deixar aí uma dica final, é assim, explora, testa, não tem nada que a gente não possa já ir testando aqui na inteligência artificial do ponto de vista do tamanho, né, de pequenos e médios varejistas, que seja um risco muito grande, porque a análise crítica, se vai ser feita ou não, ela está com a gente. É isso aí, obrigado pelas dicas e obrigado a você que chegou até aqui. Nesse mês já publicamos outros episódios do Plano de Voo sobre varejo e tem muita inspiração que veio da NRF, a maior feira do mundo desse setor. Então fica o convite para ver e ouvir o restante do conteúdo, que está cheio de novidades. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Bruna Gonçalves, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Pedro Pereira, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.